Por isso é que Jesus ensinou e Paulo repetiu, quando disse: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao nosso Deus e Pai. Ou ainda, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei ter, sei não ter, sei os extremos da existência, aprendi a sentar na cátedra da fartura e no tamborete da pobreza e encontrar oxigênio de contentamento. Sei, aprendi. Só isso pode tirar a vacuidade, o vazio de significado da existência daquele que pensa que pode auferir resultados de felicidade da comida que come, do restaurante que frequenta, do vinho que bebe, das viagens que faz, das roupas que adquire, das festas que frequenta ou que dá. Pobre deste que corre, 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 se afadiga e pensa que haverá uma recompensa certa na existência, e pensa que pode fazer acumulação para felicidades futuras. Como tem gente que guarda, guarda, guarda para gastar depois e é gastado antes de conseguir gastar. E adoece antes de conseguir usufruir. E prova apenas a fadiga e o desespero de cada dia, sem nunca lamber com graça leve o benefício de qualquer coisa pela qual trabalhou. Tem muita gente me vendo e ouvindo agora, me entendendo perfeitamente bem. São esses indivíduos que acham que a acumulação próspera é uma garantia de felicidade futura. São pessoas que praticamente não enxergam a história, não avaliam a sequência da existência humana, porque qualquer um que faça esse exercício vê que tudo termina no mesmo lugar. E que são raros aqueles que, tendo, são felizes, que possuindo, são contentes. São os mesmos que, não tendo, são felizes, e não possuindo, são contentes. São esses os que podem ter, porque eles sabem que não era o ter que felicita, eles aprenderam um contentamento em toda e qualquer circunstância, aprenderam que contentamento é um estado de gratidão diária. Aprenderam que, separados de Deus, não há ninguém que consiga de fato comer como a comida merece ser comida, como se fosse manjar de anjos. Sem Deus não há ninguém que consiga se alegrar como a alegria de fato engravida o coração de um prazer eterno. Sem Deus você consegue comprar entradas, sem Deus você consegue viajar em cruzeiros, sem Deus você consegue anestesiar-se para diminuir sua própria angústia ou evitar pensar. Sem Deus você consegue adquirir distrações, evitamento de reflexões, é o que você consegue, tendo dinheiro e não tendo Deus, tendo poder e não tendo Deus. No entanto, para aquele que seja de fato honesto com a presente existência, com os fatos da vida, esse vai chegar à conclusão de que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, ao ser humano que encontrou comunhão com Ele.
fora dessa comunhão, ausente de Deus, alienado de Deus, o que me sobra é aborrecimento, fadiga, ganho inútil, desespero, aflição, ansiedade, preocupação, medo de que toda a vida vivida e todo o esforço feito não tenham nenhum significado para ninguém, nem para aqueles que vão herdar. E a existência que concebe a vida a partir desse olhar esmagador da realidade, sem Deus, tudo que lhe sobra é apenas ansiedade, medo, precaução, ao mesmo tempo paranoia, ou neuroses cumulativas de acumulação, ou então o que sobra é um olhar de descompromisso total com a possibilidade de dar um significado presente às coisas que hoje ainda estejam na minha mão, porque a maioria das pessoas que passa a olhar a vida assim se torna também cínica, indiferente, e diz o seguinte: se eu não puder ter garantia de gozo no presente e de estocagem de todo o meu esforço como um benefício certo no futuro, de acordo com a previsão do meu testamento, da minha vontade, não me interessa nada a não ser viver um dia depois do outro com raiva, com amargura, com aborrecimento, com desespero, com desgosto, uma existência vazia de significado. Porque é uma coisa óbvia, que o surgimento desse ser no planeta Terra, desse ser eu, desse ser humano, desse ser que diz eu sou, desse ser que se volta sobre si mesmo, que se conhece, impôs e impõe a necessidade de que esse saber de si tenha um significado para além do agora. A alma pergunta todo dia: como pode que uma existência que sabe de si, que tem filhos e quer cuidar deles e amá-los, que tem a esperança de casar e ser amada e amar de volta, como pode que uma existência dotada de tanta inteligência, de tanta capacidade de soluções, como pode que a vida, que chama filhos de meu amor, que chama o cônjuge de meu querido, que aprecia com prazer sublime amizades sinceras, venha a viver 80 anos, 90 anos e depois vire só pó. Porque essa vida tenha sido e seja apenas o resultado de tempo, mas acaso, com a produção e o nascimento de uma consciência que diz eu, sendo que essa consciência de si não vale nada, porque se diz ser que diz eu não pode agregar nada, não vai a lugar nenhum, vai morrer tanto quanto um cão, um porco ou qualquer outro animal ou ave, e a sua vida, por mais que ele tenha tido sonhos e desejado bem, não tem nenhuma continuidade.
Essa descontinuidade gera um desespero indizível no coração humano. É o que o Eclesiastes interpreta. É viver sem Deus é apenas uma vacuidade indizível. Salomão, o grande primeiro existencialista da história humana. Todos os outros existencialistas vieram depois dele. Mas esse homem aqui, o Kohelet, o pregador, que a tradição diz que foi Salomão, chega a essa conclusão que sem a significação de Deus para a vida, tudo é loucura. Nada satisfaz. A sabedoria é coisa alguma, porque o sábio, se a morte o sepulta na poeira da terra, não vai lembrar, não vai ter lembrança, não vai ter continuidade. Os que usufruíram a sabedoria dele, depois de um tempo esquecerão. Os que usufruíram os tesouros, os ganhos dele, depois de um tempo, mesmo os melhores podem esquecê-lo e os piores dele nunca nem se lembrarão. De modo que todo aquele que vive sem ter Deus como significação, ou entra num estado de fuga e evasão, ou anestesiamento, ou de tentativa de não pensar para não sofrer, ou então tem que admitir que a existência é ridícula, é um absurdo, é uma bobagem. A vida é uma bobagem. Amor pela mulher, bobagem. É apenas um absurdo químico neural de autorreconhecimento identitário que atribui involuntária e designificadamente significado a si próprio, embora não haja tal significado, porque você é fruto só de um acaso. Você ama o acaso, beija a boca do acaso, transa com acaso, tem filhos com acaso. Os filhos do acaso você chama de meu amor, de meu querido, de meu filhinho, se esforça para cuidar dele. Mas às vezes, antes mesmo de você morrer, ele já se esqueceu de você e se esqueceu de tudo. E tudo que você faz vai ser esquecido no espaço-tempo. E o que sobra é esse desespero angustioso, essa existência afadigada, esse cansaço da estupidez generalizada e do absurdo de existir. Porque nem mesmo o comer é gostoso ou o beber faz sentido. Sem Deus, eu não bebo, eu tomo porres. Sem Deus, eu não degusto, eu engulo. Sem Deus, o meu trabalho não é uma devoção prazerosa, é uma fadiga miserável. Porque sem Deus, quem é que pode comer, beber ou se alegrar? É a pergunta. Eu vejo ateus que faziam possível para viverem seu ateísmo com as implicações da fé em Deus. São ateus ou que dizem, não, eu não creio em Deus. Mas se você virasse uma mosquinha e fosse com eles para dentro de casa, você veria como eles tratam a mulher com um carinho, um amor, que só faz sentido se houver um amor maior vindo de Deus para mim. Do contrário, é só uma aceitação do absurdo como atração químico-neural. Aí era melhor chamar de fenômeno neural atraente do que chamar de amor. Era quando os filhos chegam e o indivíduo os abraça com aquele amor intenso, divino.
estão usufruindo, dizendo que não creem em Deus e que não há Deus, estão usufruindo aquilo que só é verdade como usufruto se nós formos de fato obra da sublimidade. Do contrário, quem é o meu filho? É uma ejaculação de um fenômeno absurdo que não carrega nenhum sentido. E amá-lo é só uma determinação biológica e instintual. Mas também não faz nenhum sentido. Porque ao invés de amar a esse DNA perversificado do filho, já que não há Deus, então não faz sentido amar aquilo que não vai te tratar bem, e você já sabe disso desde hoje. Só faz sentido perseverar querendo ajudar filhos se eu faço isso em Deus. Só faz sentido amar, perdoar meu marido, minha mulher, acolher, forçar para que ambos cresçamos em consciência, se for em Deus. Não há amor. Eu não estou falando de atração, de tesão instintual, animal, que qualquer ente animado tem. Eu estou falando de um amor sublime pelo qual você se dispõe a dar a vida. Isso é amor. Não faz nenhum sentido se não houver o significado de que o amor procede de Deus e aquele que ama tem a vida eterna. Sem isso, sem Ele, sem essa consciência, tudo é ridículo, tudo é idiota. E aquele que diz, eu consigo ser feliz sem Deus, só consegue ser feliz sem Deus porque não pensou ainda no significado do que ele próprio chama de felicidade, que não passa de uma miragem. Porque não é nada além do que o casamento do tempo com acaso, produzindo um absurdo que você abraça todo dia como se tivesse significado divino e não tem nenhum. Se a existência fosse resultado do tempo de bilhões e bilhões e bilhões de anos, com o acaso, e depois disso tudo nasce Deus, dizendo eu sou, pensando, imaginando, criando, elaborando, amando, dizendo, por amor me entregarei, defenderei minha família, minha cidade, honrarei o meu nome. Sem Deus, cara, nada disso faz sentido. Isso eu entendi com 16 anos de idade, mais ou menos. E eu convivi com alguns amigos ateus sérios, ateus de raiz. Não era esse ateísmo Nutella, era um ateísmo que levava ao suicídio. Tive amigos que se mataram pela falta de sentido. Não estavam doentes, nem com câncer, não estavam devendo nada. Do ponto de vista material, tinham tudo que poderiam precisar, mas se mataram por falta de significado. O suicídio é uma decisão honrosa para quem diz que não há Deus. É uma decisão honrosa para a filosofia de raiz, que diz não havendo Deus, tanto faz. Não havendo Deus, não há nenhuma razão para eu te amar, nem para te odiar. Eu posso odiar quem eu quiser. E o amor eu posso tratar como simples reação química e acabou. Não há razão para nada sem amor. Não há razão para coisa alguma sem Deus. Não há apetite justificável. Não há alegria que perdure. Não há.
sem Deus, onde eu irei gargalhar? Só se eu for um pensador do não pensamento, só se eu for apenas um cultuador de uma miragem que eu não quero verificar se é verdade ou não. Aí eu consigo me enganar uns anos da vida, até que chegue o dia fatal, quando eu tenha que ir, e o meu coração angustiado tem apenas que pensar que eu estou indo para o nada. Para o nada. E que o existir também não foi coisa nenhuma. Porque separado de Deus, quem pode? Quem pode comer, beber, gozar a vida com a mulher que ama com significado eterno? Separado de Deus, quem pode? Tudo que se pode separado de Deus é apenas palhaçada, bobagem, para as quais estão muito mais aptos aqueles que não têm nenhum tipo de radicalidade filosófica profunda. Porque aonde a consciência do não significado tomou conta do coração, o indivíduo não tem como conseguir andar se enganando. Os que conseguem dizer não a Deus e andarem gargalhando são aqueles para os quais não existe nenhuma profundidade real, porque em havendo, ou a pessoa se curva diante de Deus, ou a pessoa se estrepa diante da própria morte. Chegou a hora de parar de palhaçada. Ou o significado da vida vem de Deus, ou não adianta a gente encontrar nenhuma tentativa de significado num universo não criado, num universo descriado, num universo casualizado, e tão somente isto. Quem me acompanha sabe que eu creio que o acaso é a liberdade fenomenológica da natureza. Mas a própria natureza não vem de lugar nenhum e não deflagra tudo que deflagra se não houver essa sabedoria, essa voz que diz: haja, apareça, surjam, produza. Essa voz que dá significado à terra, ao céu, ao mar, aos peixes, a todas as existências, à relva do campo, apareça, brote, dê semente. Tem fenômeno? Tem. Ele cria no fenômeno e dá significado às coisas criadas. Porque separado dele, nada faz sentido. Ou, segundo a pergunta, a fórmula aqui do livro do Eclesiastes, separado dele, quem é que pode comer, beber, ou se alegrar com essa alegria que faz sentido, que tira toda a vontade de morrer, afasta o desespero, não permite que a vida seja só uma fadiga, mas ao contrário, mesmo no meio das fadigas normais do cotidiano, existe uma vontade sublime e suprema de continuar e de viver, mesmo que seja contra tudo, contra todos, mesmo que seja sozinho. Porque eu não estou sozinho, eu não estou separado de Deus. Por isso eu posso e eu pratico. Eu como gostoso, eu bebo gostoso, eu amo gostoso. Tudo tem sentido para mim, cada filho, cada neto, cada próximo, cada irmão, cada ser humano, todos.
mesmo aqueles que lutam contra o significado da vida, ainda assim eu os vejo com amor significante, porque sei que eles são daqueles que fogem do sentido da vida. Eu amo também todos aqueles que fogem do significado da vida. Porque Deus é Deus em mim. E eu sou do tipo de homem que, se não tivesse encontrado o que eu encontrei, eu teria me liquidado lá atrás, aos 18, 19 anos, como eu tentei. E era só mais uma questão de alguns meses e vocês nunca teriam ouvido falar de mim. Eu não cheguei aqui brincando de religião, nem de filosofia, nem de psicologia. Nada disso faz sentido. Eu só admiti minha presença no mundo voluntariamente até o dia de hoje, porque eu fui jungido a Deus, unido a Deus. Então eu ganhei todo o significado. E não só o significado de estar jungido a Deus, mas de carregar essa certeza de glória. Eu verei a glória de Deus. Todas as minhas obras, ações, sentimentos, pensamentos, boas intenções carregam um significado eterno. Serão galardoadas. Podem ser esquecidas neste planeta, mas serão lembradas em Deus de eternidade a eternidade, enquanto eu continuarei meu crescimento, meu desenvolvimento infinito no amor de Deus. Eu não fui criado com a possibilidade de dizer eu, para depois me tornar nada. Eu fui criado com a possibilidade de dizer eu, para depois me tornar eu em Deus, que é o eu sou, que me criou e em quem eu existo com a alegria deste significado que ninguém pode tirar. Jesus, eu te peço que essa palavra do Evangelho carregue o poder de ressuscitar mortos, de significar seres casuais, de emprenhar de esperança e desejo de viver aqueles que estão ocos de significado. Que o Espírito Santo opere isso e que o coração não resista, antes, ao contrário, ofereça boa vontade para com essa palavra da verdade. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém e amém.